Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. Muito prazer que o senhor esteja na sala. Esse chega sempre pontual. Uma honra para nós tê-lo conosco, secretário de Estado da Justiça e Cidadania. Puxa vida, que alegria. Olha a responsabilidade, meninos. Professor Carlos Renato Seabra, lá da Universidade em Portugal. Boa tarde, como vão? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, professor Carlos, seja bem-vindo. Obrigado. Está em ordem. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado por participarem conosco de mais esta live, promovida pela Universidade Corporativa do JCSM, trazendo hoje aqui uma equipe fantástica de experts em transformação digital, comandada pelo nosso amigo Francisco Suelt. E depois, quando eu passar a palavra a eles, eu vou pedir que cada um brevemente se apresente aos demais, porque todos eles vão falar um pouco, e se eu agora for falar o currículo de todos, primeiro que não caberia o currículo de todos eles nesta live de só 1 hora, entendeu? O currículo de todos eles é vastíssimo. Passo, então, a palavra para a abertura oficial ao nosso amigo Francisco Suelt. A palavra é sua, Francisco. Obrigado, Gilberto. Obrigado a todos, em especial Ari, Renato, o Roberto, Wagner, que estão conosco hoje, toda a equipe do back-office aí que vai estar nos dando apoio, a Tatiana, o Lima, o Rodrigo, e a todos vocês, né, que estão conosco hoje. A gente agradece imensamente a oportunidade de contar para vocês um pouquinho dessa experiência maravilhosa que nós estamos fazendo aqui na região do ABC e que poderá ser compartilhada, né, por outras regiões, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil como um todo, né? Eu vou passar a palavra rapidamente para o Ari, o Renato, o Roberto e o Wagner, para que vocês se apresentem rapidamente. Tá? Muito boa tarde a todos. Eu sou Ari Silveira Bueno, fundador da SPR, uma empresa de auditoria, consultoria e contabilidade. E temos trabalhado bastante com tecnologia e transformação digital no atendimento dos nossos clientes. E a coalizão ABC Digital dá uma ênfase muito grande para a transformação digital mais aceleradamente nas empresas a partir de aspectos que levem a melhores resultados. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto, sou um dos fundadores da Pixion. Pixion é uma empresa que atua na área de software para a saúde. E o propósito de estar aqui junto é realmente colaborar com a transformação digital no ABC, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. A gente acredita que existe um potencial enorme, não só para o ABC, mas para o Brasil inteiro. Wagner, vamos então, na sequência, passar a apresentação para vocês e vocês anotem, por gentileza, aí as perguntas. A gente vai estar procurando responder no final, tá? Então, as tendências globais e o impacto que essas tendências estão trazendo para nós, como transformação digital, e está sentindo aqui com a própria pandemia, em que todos nós estamos nos fazendo valer, né, dessas tecnologias para fazer uma comunicação mais fluida e mantermos conectados com as nossas atividades, né, profissionais. Duas dessas tendências que eu acho que é importante comentar com vocês agora é a inteligência artificial, já uma realidade. Hoje a gente já tem isso sendo praticado por praticamente todas as novas aplicações que estão sendo desenvolvidas. E o 5G, que se avizinha, né? E mais um ano e meio, 2, nós vamos ter já condições de utilizar o 5G, muito embora a gente saiba que existam cidades, como me parece que Rio Claro já está com uma experiência de 5G operando na cidade. Então, é interessante porque já estamos com alguns casos de sucesso aí, tá certo? O que nós temos no Brasil como um bom exemplo, né?
Esse auxílio emergencial que o governo federal colocou em prática, no Brasil, em menos de um mês, a gente conseguiu, através da tecnologia, né, cadastrar 43 milhões de brasileiros que passaram a receber, portanto, o auxílio-benefício nessa época de tanta dificuldade, né? O que a gente percebe que é muito importante nesse momento de transformação digital é entender 3 pilares. O primeiro deles diz respeito à jornada dos clientes, né? A gente tem que entender muito bem essa jornada porque ela está mudando dia a dia. O segundo pilar trata da digitalização de processos, que é o que a gente vem fazendo já há muitos anos, né? Implementando sistemas, mecanizando processos, tornando a vida das pessoas nas empresas, a gestão administrativa, mais simples, né? Mesmo na área de produção, né? Com automação de produção. Aqui o desenvolvimento das pessoas é fundamental para que elas absorvam essa tecnologia, né? E aí a gestão de desempenho para que a gente melhore a nossa produtividade. O Brasil é um país que precisa melhorar a produtividade para poder se manter competitivo nas suas atividades. E, por fim, não menos importante, aqui a tendência hoje, que são os novos modelos de negócio, que, inclusive, na própria digital, um dos eixos, né, de transformação são os novos modelos de negócio. Tá? Ou mesmo empresas que estão mudando do seu modelo de negócio atual para incluir serviços digitalizados, né? É o caso, por exemplo, da própria indústria automobilística, que está agora oferecendo o carro compartilhado, daqui a pouquinho o carro autônomo e assim por diante. A e-digital, a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, ela foi publicada em 21 de março de 2018 e ela é composta de 9 eixos, 4 eixos de transformação, os eixos em azul, economia baseada em dados, novos modelos de negócio. Esses 3 eixos, eles têm 36 ações táticas que promovem, portanto, a transformação digital, tanto de processos como de modelos de negócio. E o em vermelho, que é a cidadania e governo digital, trata do governo propriamente dito, são 11 ações estratégicas. Nós temos depois aí 5 eixos habilitadores, o que trata da infraestrutura de acesso às tecnologias de informação e comunicação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, a confiança no ambiente digital, a educação e a capacitação profissional, é aqui que nós temos que focar nossa atenção nas pessoas, e a dimensão internacional. Essas 100 ações estratégicas partiram de um diagnóstico, uma visão futura, e foram desenhadas de uma maneira muito colaborativa entre todos os ministérios, partindo de um documento chamado Manifesto Brasil Digital, elaborado pelo Movimento Brasil Competitivo em 2015 e 2016. A implementação dos eixos, né, dessas atividades, dessas 30 atividades do eixo de transformação digital, economia baseada em dados, mundo de dispositivos conectados e novos modelos de negócio, leva a gente a prever, como está no próprio documento da e-digital, na página 7, um crescimento de 115 bilhões de dólares no PIB brasileiro até 2023. É um número muito significativo e ele representa um crescimento de 5,7% no PIB brasileiro, olhando-se uma produção de implementação de economia digital global da ordem de 23 trilhões de dólares. Para conhecer um pouco melhor isso, o que a gente poderia fazer, para que quem tiver interesse em conhecer melhor, é fazer o download desse documento da e-digital e na página 7 dessa biblioteca, aqui, institutomicropower.com/biblioteca, para que vocês possam fazer uso da informação que lá está. Nosso objetivo, então, portanto, estamos hoje a oitava posição no ranking mundial do Fórum Econômico Mundial. Nosso objetivo é trabalhar para que o Brasil suba para 7º, 5º, 3º, enfim, aonde a gente conseguir chegar. E a saída, né, da transformação digital, a saída da pandemia,
leva todos os países a mais ou menos uma igualdade, saem todo mundo mais ou menos juntos. Então, dá para o Brasil recuperar esse terreno que perdeu nesse período, tá certo? E, olhando o panorama maior, nós estamos vendo por aí uma ideia de um país 5.0, que é a evolução do nosso Brasil 4.0, fomentado por uma economia 5.0, vai estar suportada pela e-digital, né? E os decretos 9319, a de publicação, e 9804, já do presidente Bolsonaro, que faz a reconstituição do Comitê Interministerial para a Transformação Digital, mostra para a gente que a e-digital não é uma política pública, ela é uma política de Estado, né? Portanto, é importantíssimo que, independentemente do governo, que ela seja fomentada, porque ela é a forma de que nós temos de gerar as receitas que nós precisamos para os investimentos no nosso país. Então, as pessoas têm que se preparar para isso, vou falar rapidamente na frente um pouco mais sobre isso. A sociedade 5.0 é a que puxa, que é o nosso cliente, estão todos ali, todos nós estamos ali, e os negócios e o governo têm que se preparar para poder atender essa nova demanda desse cliente que é a sociedade 5.0 aqui. Bem, então, a Coalizão ABC Digital é uma iniciativa que nós tivemos em julho do ano passado para atender e fomentar a transformação digital nesses 7 municípios da região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O Renato, o Ari, que estaria falando da Coalizão ABC Digital, é o curador da coalizão a nível da região do ABC. O Renato Grau é o curador seria o curador regional, que vai nos ajudar a, vamos dizer, levar essa experiência para outras regiões do estado de São Paulo e do Brasil. O professor Wagner Babeta, da FEI, e o Roberto, da Pixion, são os curadores das ações táticas que compõem essa e-digital, a Coalizão ABC Digital, perdão. Então, o objetivo nosso é estimular projetos que apoiem e operacionalizem, né, a estratégia brasileira, as suas ações estratégicas, essas 100, de modo que a gente consiga que o PIB brasileiro, que está previsto de 115 bilhões, a parcela dele, que se corresponde à região do Grande ABC, é de mais ou menos 1,5 bilhões de dólares. Esses números devem ajudar na recuperação da economia, né, da região do ABC, que vem crescendo, vem mudando de perfil industrial para serviços. E aqui vocês têm as entidades que hoje compõem, né, a coalizão. Nós temos a ABS, a BRH, a GRH, a Brascom, a MBC, as principais universidades, portanto, da região do ABC, a FEI, Fundação Santo André, a Universidade Federal do ABC e a Escola de Engenharia Mauá. A região do ABC, então, é uma região que está mudando de perfil, né? Ela deixa de ser uma região industrial, como vocês veem no gráfico da direita, em que o PIB da região, mais de 50% já corresponde a serviços, né? Nos gráficos da esquerda, a gente vê uma queda do PIB da região dos últimos anos, vem caindo gradativamente, e o número daquele gráfico de cima, que aparece um 17,0, é o índice de desemprego da região, que vocês podem ver, mas a curva histórica mostra um crescimento. Todo o segredo está em a gente pegar e mudar esses negócios na região do ABC, transformaram digitalmente. Tá? Ari, voltou? Continuando. A e-digital ela é composta de... Nós pegamos, realizamos 15 encontros, né? E desses 15 encontros, definimos os seus curadores e eixos de transformação ou habilitadores que estariam sendo atendidos, né, por essas ATs, e definimos seus entregáveis. Então, a primeira ação, a ação tática, portanto, é uma ação tática que atende uma ação estratégica de um dos 3 eixos de transformação: economia baseada em dados, o mundo de dispositivos conectados e novos modelos de negócio.
né? Depois o Wagner, se a gente conseguir que ele fale pelo celular, ele vai falar um pouquinho dos entregáveis dela. A T2, ela é uma ação para mapear demandas por especialidades, né? E quem tem cursos que possam capacitar essas pessoas, né? Essa ação tática 2, ela tem alinhamento com o eixo habilitador, educação e capacitação profissional, pois o Roberto vai falar sobre ela um pouquinho mais. A T3 visa promover a aproximação entre os agentes, né, econômicos e públicos da região, indústrias, universidades, startups, e ela tem um alinhamento com o eixo habilitador, pesquisa e desenvolvimento e inovação. Renato vai falar sobre isso mais tarde. E o Ari, a T4, né, como curador da última, vamos dizer, ação tática dessas 4, e que a gente trata, portanto, de como que nós iremos incentivar e promover, apoiar, né, a transformação digital nos governos municipais. E aqui nós temos um alinhamento com a cidadania e governo digital. Agora eu queria passar a palavra para o Wagner. Wagner, não sei se você está conseguindo nos ouvir. A AT1, que é buscar sensibilizar os agentes econômicos e públicos, né? São todos os atores, né, que estão na economia, portanto, ela tem como pessoas a sua grande preocupação, né? O foco é nas pessoas e o que a gente sabe e percebe, né, é que a transformação digital ela implica uma mudança cultural, uma mudança de modo de pensar, a gente chama de mudança do mindset, né? E o grande catalisador dessa transformação, de tudo isso que nós estamos vendo, da aplicação das tecnologias, são as pessoas. Então, toda a atenção tem que ser dada para que as pessoas se apropriem dessas tecnologias, ok? Francisco, se quiser chamar o Wagner, ele está habilitado. Ok, Wagner, por favor, dá sequência, então. Estou no slide em que você tem os entregáveis, as 14 edições e assim por diante. Tá aqui, espero que vocês consigam me ouvir. Bem, o instrumento que a gente tem utilizado aí, então, para realizar esse trabalho de sensibilização é essa realização de webinars. Então, esse seria o grande entregável aí da AT1. Esses webinars eles têm focado em discutir o processo de transformação digital e o perfil do que a gente tem chamado de pessoa 5.0. Seria essa pessoa 5.0 que deve ser o que deve atuar no sentido de favorecer a criação do que tem sido chamado de sociedade 5.0. Esse é um conceito bem interessante, surgido aí no Japão, que tem ganhado força e que, como o Francisco colocou, coloca o ser humano no centro do processo de inovação e de transformação. Até o momento, a gente já realizou 14 edições. Mas talvez mais importante do que o quantitativo de participantes é o perfil dessas pessoas. Público extremamente identificado, formador de opinião, composto prioritariamente aí por CEOs, empresários, gestores de RH. Recentemente, a gente também tem aberto esses webinars para a participação de estudantes, principalmente com essa perspectiva de que eles são os grandes que certamente terá um papel de destaque em todo o processo de digitalização. Esse webinar que a gente está aqui, então, ele parte de um, né? E os próximos a gente deve fazer aí mantendo a discussão de uma visão geral sobre o impacto desse processo de digitalização sobre os diversos setores da sociedade, mas a gente pretende também que eles comecem a ser mais temáticos. A gente provavelmente vai estar aí focando cada um deles em questões específicas, os novos modelos de negócios, as profissões emergentes ligadas ao processo de digitalização, os desafios
de segurança, entre outros. Bem, além dos webinars, a AT1 tem como ações previstas a disseminação da proposta da coalizão ABC Digital, bem como a captação de novos atores estratégicos, para poderem, então, participar dessa iniciativa. Isso tem feito com que já tenhamos mais de 30 instituições envolvidas diretamente nas ações da coalizão, e a gente acredita que, com o lançamento do pacto, que foi feito no último dia 21, a gente consiga ter esse número crescendo de uma forma bem mais expressiva. Ok? Bem, agradeço aí a atenção e passo a palavra de volta aí para os meus colegas. Obrigado. Obrigado, Wagner. Roberto? Bom, falando um pouquinho sobre a T2, como foi dito, o fator humano ele é a força catalisadora por trás da evolução e da revolução dos negócios que a transformação digital potencializa. O foco da T2, Ação Tática 2, é justamente mapear e conectar a demanda de capacitação profissional das empresas e demais agentes econômicos com a oferta de capacitação da força de trabalho feita pelas universidades, escolas técnicas e demais centros de formação, sejam privados, públicos e ONGs. Isso é fundamental para que nós tenhamos pessoas preparadas para poder executar a estratégia de transformação digital em suas empresas e seus negócios. Dentro das ações que nós estamos realizando, a primeira delas é justamente mapear. Isso foi feito através de uma pesquisa, que eu falo daqui um pouquinho sobre ela. Mapear com as principais universidades da região quais são os cursos que elas têm, a formação de mão de obra que elas estão oferecendo para o mercado, e depois conectar tudo isso em um ambiente digital, onde a gente tenha de um lado as empresas e de outro as universidades, centros de formação, e eles possam encontrar os cursos ou a demanda dessa formação para suas empresas. A gente, junto com essa pesquisa, nós conseguimos identificar também o grau de transformação digital, de adoção da transformação digital das empresas. Então, a nossa ideia também é criar um observatório da transformação digital, onde a gente consiga mapear como que as empresas estão evoluindo, como que elas estão aderindo à digitalização de seus negócios e à transformação dos seus negócios. E temos mais 3 iniciativas que são a primeira delas, de incentivo à formação de jovens. Então, hoje a gente percebe que os jovens, hoje a gente percebe na sociedade que nem muitos deles têm uma tendência a irem para a área de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, que são a base da transformação digital. Então, a gente quer incentivar jovens, identificar e incentivar esses jovens para que eles tenham uma formação, fomentar a inclusão e diversidade no ambiente de tecnologia. O ambiente de tecnologia hoje ele é majoritariamente masculino, então a gente quer que tenhamos uma diversidade nesse ambiente e incentivar e fomentar outras iniciativas de formação de mão de obra profissional. Próximo. Como eu disse, o nosso grande entregável foi a pesquisa, que nós concluímos na última sexta-feira. Tivemos cerca de 300 respostas, foi bem interessante. E eu vou compartilhar aqui, dando um spam. A gente vai estar, nos próximos 15 dias, a gente deve estar liberando um caderno condensando as respostas e nossa análise em função dessa pesquisa, e acredito que todos possam ter acesso a ele. Tá? Próximo slide. Bom, o que foi interessante, essa pesquisa ela tinha pouco mais de 15 perguntas, e a ideia era identificar claramente a demanda da indústria e o grau de maturidade dela em relação à transformação digital. O que chamou atenção, e de certa maneira bem positiva para nós, foi que a maior parte das empresas classificaram como cientista de dados ou as profissões relacionadas a dados como uma das principais profissões que eles precisam nos próximos tempos. Então, assim, esse é o profissional mais procurado atualmente. Isso é bem interessante porque mostra que as empresas elas estão aderentes à transformação digital e realmente elas estão pensando em transformação digital. Quando a gente fala que um dos pilares é a economia de dados, a gente olha para essa resposta e vê isso deixa a gente bastante crente que a transformação realmente ela pode acontecer. Na sequência, a gente observa basicamente toda a área de desenvolvimento de software, sejam desenvolvedores, programadores, arquitetos, gerentes de projetos,
E não menos importante, a segurança de dados. Quando a gente fala de uma economia baseada em dados, obviamente a gente tem que pensar em segurança. Um fato que deixou a gente um pouquinho surpreso foi a metodologia ágil ficar bem lá embaixo. Então, assim, a metodologia ágil é uma metodologia que vai habilitar as empresas navegarem nesse momento de transformação digital muito rapidamente. Então, é uma forma de você fazer gestão de projetos, gestão de transformações, de mudanças. Então, essa metodologia, as empresas ainda não reconhecem ela como uma ferramenta importante para essa transformação. Isso fica um alerta e para a gente como sensibilizar as empresas de quão útil pode ser a metodologia ágil. Nesse pequeno gráfico de pizza do lado direito inferior, a gente tem um outro alerta. Nós perguntamos para as empresas quais os tipos de profissionais que elas estavam buscando. E a sua grande maioria, pouco mais de 68%, se eu não me engano, elas estão procurando profissionais plenos ou sêniores. Ou seja, as empresas não estão dando abertura para os jovens, para os profissionais que acabam de sair das universidades, de um curso de formação profissional, de serem contratados. Então, esse é um trabalho que nós, enquanto coalizão, a gente quer fomentar nas indústrias, nas empresas que a gente tem contato, sensibilizar que se a gente não contratar esse profissional, se a gente não ajudar na formação desse profissional, vai faltar mão de obra logo de pessoas com mais experiência. Então, a gente tem que ajudar esses profissionais a entrarem no mercado, se formarem, se especializarem, para que a gente tenha, no curto espaço de tempo, profissionais cada vez mais capacitados, desculpe. Obrigado, gente. Próximo. Obrigado, Roberto. Passar aqui a palavra para o Renato. Boa tarde a todos. É bom ver as imagens normais da nossa apresentação aqui. Então, vamos dar sequência. Bom, eu sou responsável pela ação tática 3, que tem como objetivo principal promover a integração do ecossistema, indústrias, empresas, universidades, startups, com o objetivo principal de fomentar a adoção de ofertas digitais que, por sua vez, vão ampliar as receitas das atividades das empresas. A ação tática 3 ela tem o seguinte alinhamento com a E-Digital: pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é um dos eixos habilitadores. E nas últimas semanas, nosso principal entregável foi a elaboração de um documento chamado Pacto para Inovação e Transformação Digital do Grande ABC. Podemos virar? Por favor. Como nós estruturamos esta formalização? Como não poderia ser diferente, nós estamos com um movimento de transformação digital, então elaboramos 2 documentos em modelo digital. Esses documentos estão armazenados num portal para assinatura eletrônica. São 2 modelos de documento: o acordo de cooperação, que é o pacto propriamente dito, que descreve as premissas e objetivos do movimento, a partir do qual as pessoas físicas e jurídicas poderão formalizar suas participações no nosso movimento. E o segundo documento é um regimento interno, um documento um pouco mais extenso, que ele descreve a estrutura de governança recomendada para o ecossistema. Gostaria de ressaltar a estrutura básica de governança que nós estamos adotando no pacto. Todo mundo, pessoa física ou jurídica, que quiser participar, vai ser considerado um pactuado ou um signatário. Sem dúvidas, as organizações que têm atuação relacionada à ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, transformação digital e educação, são empresas que têm destaque nesse movimento. E dentro dos pactuados poderão ser admitidos embaixadores ou parceiros mediante a avaliação do perfil da organização. Todos os signatários vão formar a Assembleia Geral, que é o Fórum Máximo Deliberativo, e a partir daí existirá o grupo gestor formado por representantes executivos dos pactuados. Esse grupo gestor irá eleger um coordenador geral, um vice-coordenador, um secretário e coordenador de grupos de trabalhos,
para a coordenação geral do movimento. E, por último, os grupos de trabalho, que poderão ser permanentes ou temporários, e eles são constituídos por membros de nível técnico e gerencial indicados pelos pactuados. E, sem dúvida, nosso objetivo é que esses grupos de trabalho, principalmente os permanentes, eles sejam responsáveis pelas estratégias conforme os 4 eixos de transformação e 5 eixos habilitadores da e-digital. Próximo. Como próximas ações da ação tática 3, temos um desenvolvimento de um formulário eletrônico e estratégia para mapear cases de inovação e transformação digital do ecossistema, quantificando monetariamente a contribuição para o crescimento da economia do nosso país. Ou seja, se nós estamos buscando adicionar 115 bilhões de dólares ao PIB, nós precisamos medir os movimentos, as ações de transformação digital e quantificá-las. Então, nós vamos buscar o desenvolvimento de uma ferramenta que possibilite coletar todos esses dados. E eu vou falar um pouquinho mais além depois da replicação do movimento deste modelo para outras regiões do país. Obrigado, eu passo a palavra agora ao nosso Ari, que voltou. Muito obrigado, Renato. Estamos de volta. Estou à frente da atividade tática 4, que é definir como apoiar as iniciativas de transformação dos governos municipais públicos, objetivando, então, fomentar a adoção de ofertas digitais para melhorar o atendimento do cidadão e reduzir o custeio da máquina. E está alinhada com a e-digital na ação estratégica que trata da ação estratégica da transformação digital, cidadania e governo digital. E como foi dito no início, temos tido exemplos recentes, vultosos, expressivos de ação do governo no campo da utilização dos recursos digitais, atendendo a pandemia e por conta dela, acelerar o processo também de transformação digital. Portanto, um efeito aí de mão dupla que pode e deve ser destacado. Eu falei da esfera federal, mas as esferas municipais dos 7 municípios do Grande ABC têm trabalhado já há alguns anos de maneira bastante acentuada, e podemos falar isso um pouco mais adiante lá, por ocasião de perguntas e respostas a respeito disso, e feito ações que podemos juntos trabalhar agora a partir desse apoio da CABCD aos entes públicos da região e acelerar esse processo de transformação digital que é grande mesmo. Haja vista, por exemplo, que no carnaval desse ano tivemos a Escola de Samba Rosas de Ouro levando o Carnaval 4.0 para a Avenida, o que foi um momento extraordinariamente interessante do que possa e representa o processo de transformação digital e transformação da pessoa, das pessoas. E como entregáveis, a sensibilização dos candidatos a prefeitos para a digital e também dos futuros candidatos a prefeito para o período 2021-2024. Lembrando que já fizemos uma ação recente de aproximação, levando a CABCD, a Coalizão do Sistema Digital, para todos os prefeitos, fazendo ofícios, convites a eles todos para estarem conosco no lançamento do Pacto da Coalizão ABC, como ocorreu agora na quinta-feira passada, dia 21. Então, os próximos passos, nós temos até julho, um tempo ainda razoável, de cumprir a etapa que é de aproximar dos atuais gestores públicos, né, da atual gestões públicas no campo, aí, especialmente das secretarias de desenvolvimento econômico, que as têm
dentro delas como atividade o campo da transformação digital como um todo, e também fazer chegar a cada um dos partidos políticos que vão fazer as suas coalizões para lançarem os seus candidatos, e, portanto, todos eles, sem exceção, terão em mãos os conteúdos, as possibilidades de ajuda da coalizão ABC Digital, dentro de tudo que já temos produzido e produziremos de conteúdos para contribuir com a área pública de maneira bastante efetiva, também para não só ficarmos na economia digital, segmento privado, mas também fazer essa conexão indispensável com o agente público. Por hora é isso. Vamos lá, pessoal. Agora a ideia é falar da replicação deste modelo do nosso projeto do ABC para outras regiões do país. E o principal objetivo é, a partir do momento que nós queremos adicionar 115 bilhões de dólares no nosso PIB e estimamos que o grande ABC possa contribuir com 1,5 bilhão, nós temos que buscar outras regiões com 113,5 bilhões adicionais para complementar as nossas metas do projeto. E o principal conceito que a gente quer para essa replicação, essa expansão, é troca. Ou seja, nós queremos ensinar um pouco do que a gente aprendeu com a nossa experiência, principalmente no que se refere à aderência com a e-digital, mas também nós queremos aprender e muito com as experiências dos outros ecossistemas. Porque nós sabemos que existem ecossistemas extremamente avançados e que possam transmitir para a gente experiências que, sem dúvida, vão agregar valor ao nosso movimento também. Próximo, por favor. Falando um pouquinho do ecossistema de inovação brasileira. É o mais robusto da América Latina e do Caribe e chegou a este patamar em menos de 20 anos. E o nosso país é destino de quase metade dos investimentos de capital estrangeiro em negócios na região e o número de unicórnios no Brasil, que são aquelas empresas que alcançam valores de mercado acima de 1 bilhão de dólares, vem se superando anualmente. Um ponto de atenção, existe uma proporção relativamente baixa de negócios no Brasil que tem explorado possibilidades de internacionalização. Então, nós entendemos que também essa expansão possa ser levada para outros países e esse networking aumentar em nível mundial. É bastante importante também ter a consciência que no nosso país, que tem dimensões continentais, a concentração de movimentos ou desenvolvimento em algumas regiões é maior do que outras e, portanto, a gente tem que considerar isso dentro do projeto de expansão para ajudar as regiões menos desenvolvidas. Próximo. A primeira etapa deste projeto de expansão é obter informações, ou seja, sem reinventar a roda, buscando parcerias com ferramentas já existentes de preferência, nós queremos mapear e classificar os ecossistemas existentes no país, assim como os respectivos atores participantes. Na tela vocês podem ver um trabalho feito pelo pessoal de Santa Catarina, muito bom, e que poderia servir de grande inspiração para essa etapa do nosso trabalho. Próximo, por favor. Bom, a segunda etapa é a criação de canais de comunicação que facilitem e incentivem a interação entre os ecossistemas e respectivos atores. Cada vez mais, o mundo está trabalhando no conceito de organizações descentralizadas. E esse tipo de projeto também utiliza esse conceito, ou seja, existe uma soma, uma integração entre vários ecossistemas e atores locais e seria muito importante que canais de comunicação que facilitem este acesso sejam criados. Voltando ao conceito de troca, nós queremos ensinar e aprender.
Mas como? Primeiro, nós precisamos entender as realidades individuais de cada um dos ecossistemas, de cada um dos atores, e para isso vamos utilizar pesquisas para identificar as oportunidades de crescimento e, a partir daí, a gente poder elaborar as trocas de experiências e evoluirmos de maneira conjunta. Eu queria fazer uma pergunta aqui a respeito de que o projeto ele se inicia com base em todo um levantamento e todo um trabalho feito na região do ABC. Então, uma pergunta que eu queria dirigir, que eu acho que é para o Ari responder, é como que vinham trabalhando os poderes públicos do ABC e como estava indo a transformação digital antes da pandemia e como ela está agora, já que esse é um público que eu acredito foi mais envolvido nesse trabalho. Então, como estava antes e agora, depois da pandemia, os trabalhos dentro desse público aí no ABC? Uma ótima pergunta. De fato, a questão da transformação digital, da tecnologia, dentro do conceito de indústria 4.0 e suas práticas, a rigor, já vinham há alguns anos. Vale lembrar que temos universidades aqui destacadas que têm feito trabalhos de parcerias com as indústrias e colhidos muito bons resultados. E aí me refiro à FEI, do nosso professor Wagner Barbeta, aqui também curador da CABCD, também da própria Mauá, Instituto Mauá Tecnologia, da UFABC. Então, são universidades bastante ligadas também ao campo da tecnologia e mesmo os poderes públicos. Temos acompanhado ações praticamente de todas as cidades, das 7 cidades, incluindo na área de telecomunicações, exemplos, práticas louváveis e de frutos colhidos em Rio Grande da Serra, com quem conversei recentemente, falo isso com informação colhida recentemente lá. E, portanto, a pandemia, quando falamos e até afirmamos que ela tem contribuído para uma aceleração grande no processo de transformação digital, não só de processos mesmo, mas também de novos modelos de negócios, isso tem sido muito acentuado. No Brasil, até como um todo, principalmente no campo da saúde, que temos um pouco mais até de proximidade, temos entidades integrantes na coalizão que atuam neste campo, então falamos isso com conhecimento até de causa dentro da própria coalizão, e também atuações das prefeituras de maneira com seus parques tecnológicos, isso acontecendo de maneira bem forte em alguns municípios, aqui mesmo em Santo André, tem ocorrido anualmente nesta gestão em curso encontros de meeting empresarial em que o foco da tecnologia tem sido bastante presente nestes eventos que aconteceram nos 3 anos anteriores, exceto esse ano em função da própria pandemia, mas que, de certa forma, no campo da tecnologia tem contribuído muito para estudos, práticas e desenvolvimento de soluções específicas para o auxílio no combate à pandemia. E isso aconteceu, está acontecendo. Vale destacar aqui, para eu encerrar, que a agência, o consórcio de prefeitos, melhor dizendo, das 7 cidades, em conjunto com o FABC, desenvolveram um aplicativo bastante importante que mapeia a questão de recursos dos hospitais públicos e municipais, públicos e privados, para fazer a gestão disso de forma bem mais precisa até do que a média de outras regiões do país ou a média nacional. Então,
Gilberto, os exemplos desta realidade pré-pandemia e pós-pandemia é bastante nítido, mas é convergente, de tal forma que, neste aspecto, ficamos bastante otimistas de que possamos contribuir bastante com os poderes públicos e, por consequência, termos a contribuição deles também dentro desse processo de troca que o Renato Grau bem Obrigado, frisou. Ari. Acho que eu vou continuar com você, porque falando ainda sobre o público aí, a região do ABC, a gente tem verificado ultimamente uma inversão na participação no PIB regional de indústria e serviços. E como que poderia a transformação digital mudar essa balança entre indústria e participação da indústria e dos serviços no PIB regional? Ele era uma característica muito forte da indústria. Eu estudei aí na região, eu também sou esfeiano, trabalhei muito tempo na indústria automobilística, e hoje a gente vê que a participação no PIB da região é muito maior na área de serviços do que na área industrial, como era no passado. O que a transformação digital pode influenciar em relação a isso aí? Gilberto, excelente pergunta. De fato, o que tivemos no início do século, portanto, há 15 anos, um pouco mais, uma participação praticamente igual da indústria e da área de serviços no PIB regional. Ali, próxima de 40% cada uma, ficando o restante para toda a atividade comercial propriamente dita. E hoje, passado aí, portanto, aí uns 15 anos, nós temos uma situação absolutamente modificada, em que a área de serviços está próxima de 50% do PIB regional, próximo em torno de 50%, e a área de serviços, de indústria, melhor dizendo, desculpe, pouco mais de 20%. Então, a transformação digital, ela poderá contribuir enormemente fazendo voltar há algumas décadas a região do ABC dentro daquela cultura, né, de produção, etc., sendo o celeiro industrial do ABC, voltar, mas praticando e se valendo de todos os conceitos da indústria 4.0, não só para as grandes indústrias, mas também para as médias e menores, dentro, portanto, de um processo não somente de transformação digital de processos propriamente ditos, mas também de inovação, de novos modelos de negócio. E quando falamos de novos modelos de negócio, podemos ir desde algo absolutamente inovador ou até de processos, como exemplo, e isso a gente tem experiência, temos vivido esta realidade, podemos citar aqui, portanto, algo que está acontecendo, que é você deixar de ter, por exemplo, atividade comercial somente presencial, física, entre o consumidor e o comércio propriamente dito, as lojas, seja um shopping ou de rua, lojas de rua, mas e não também a prática do e-commerce exclusivamente, ou seja, onde você vai à internet mesmo e faz a sua compra e vai receber. Não, você faz todo um processo de análise, de estudo, de comparações, etc. Quando você for ao comércio, você já vai de forma muito dirigida, até mesmo com hora marcada. Isso já está acontecendo muito em função da pandemia, portanto, de poucas semanas, a tecnologia, né, os profissionais da área têm respondido e correspondido a esta demanda de última hora, mas estas plataformas, estes aplicativos já estão em uso, de tal forma que acreditamos que a transformação digital possa, sim, contribuir, primeiro, para estancar a contínua queda da participação da indústria no PIB regional e não só estancar, mas começar a elevar novamente, e este é o desafio, o propósito de todos e mais da Coalizão ABC Digital, Gilberto.
Pensando nisso, será que nós poderíamos dizer que essa perspectiva de aumento no PIB da região de 1,5 bilhão que está aí na programação, ou na estimativa, ela seria muito maior na área industrial do que na área de serviços? Podemos entender assim? Então, os dois vão crescer, evidentemente, mas haverá um crescimento muito maior na área industrial. É isso que a gente tem como expectativa? Sim, até respondendo rapidamente para os amigos também entrarem aí, complementarem, para não ficar concentrado só em mim, eu entendo que sim, até porque se nós falamos que hoje temos uma participação da indústria de apenas 20 e poucos por cento no PIB, então restam outros 80% na área de serviços e na área comercial. De tal forma que o campo para que a indústria cresça, possa crescer e até deva crescer é maior, sem dúvida nenhuma. E deve ser esse um esforço do poder público e da iniciativa privada para que alcancemos essa economia digital, que é algo da e-digital brasileira. Agora, eu queria pedir ao nosso amigo Francisco, como a gente está falando aí de umas cifras astronômicas, eu queria pedir ao amigo Francisco que ele voltasse a um slide que ele mostrou e desse uma reforçada nas expectativas de que nós teríamos um incremento do PIB de cerca de 115 bilhões de dólares. Aí, ele já mostrou isso, comentou isso, mas eu pediria a ele que desse um pouquinho mais de ênfase ao caminho por onde esses 115 bilhões de dólares vão entrar no nosso PIB através da transformação digital. Eu tive a oportunidade de falar rapidamente aqui na minha apresentação. Isso é uma estimativa que foi feita por um grupo de trabalho baseada, portanto, em dados globais. E a base de tudo é a previsão de que a economia global, economia digital global, ela deve atingir algo como 23 trilhões de dólares até 2025. Né? Nessas condições, o que foi feito no Brasil, estimou-se que nós vamos ter um crescimento da participação da economia digital na economia como um todo de 22% para 25% até o final do próximo ano. Quer dizer, é um crescimento até, vamos dizer assim, em pouco tempo, ainda são 3, 4 anos, desde que foi feita essa previsão, de 1,2%, 2% do total. É uma economia, é um valor de economia digital até conservadora, se nós pensarmos que com o 5G, inteligência artificial, realidade virtual, realidade ampliada, serviços cognitivos, o IoT, internet das coisas, né? Tem muita coisa que pode se desenvolver com essas tecnologias já disponíveis. O 5G, então, isso vai extrapolar. Nós nem temos ideia, nesse momento, de quanta coisa nova vai poder desenvolver o 5G. Né? Então, eu diria para vocês assim, ele é um número conservador, desde que todos nós trabalhemos para que a gente chegue lá. Todas as empresas, seja de indústria, comércio, serviços, né? Se apropriem dessas tecnologias, utilizem e fomentem o ecossistema de inovação e empreendedorismo, que o Renato pode complementar um pouquinho, o Roberto também, para que a gente possa, de fato, ter um crescimento de oferta digital no mercado brasileiro. Ótimo. Bom, ele deu a deixa aí para o Roberto e o Renato. Algum dos dois deseja complementar alguma coisa? Então, pessoal, o que eu acho que esses números, eles são realmente números bastante significativos. E para conseguir, eu vou reiterar a nossa visão a respeito da necessidade de integração com os outros ecossistemas. Então, a gente sabe, já pelo ABC, esse movimento que nós iniciamos no ABC, a gente
sabe que a quantidade de iniciativas de inovação e transformação digital na nossa região são muito grandes. O que falta? Uma maior consistência entre elas. Então, a partir do momento que você consegue criar uma estrutura de governança, criar canais de comunicação, estabelecer premissas, colocar todo mundo na mesma página, sinceramente, eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir chegar a maiores resultados. Isso seja na nossa região do Grande ABC, seja por todo o Brasil. Ou seja, precisamos de integração e interação com todos os atores e ecossistemas. Conseguindo evoluir nisso, nós chegaremos aos números. Roberto, por favor. Acho que pegando um pouco do gancho do que o Ari estava falando, e até pelo que o Gilberto falou da indústria automobilística. A indústria automobilística, você tem uma transformação industrial, acho que a indústria 4.0 é bem isso, é uma transformação digital dentro da indústria, mas quando a gente olha também do aspecto de consumidor, existe uma tendência muito clara do consumidor não querer mais ter a posse do veículo. Então, o que as montadoras estão trabalhando hoje de uma maneira muito forte é na locação dos veículos. Então, hoje você não precisa necessariamente ter a posse. Eu vou alugar um veículo por 1 hora, 2 horas, 3 horas para um rodízio. Isso é um modelo de negócio completamente novo, que exige uma plataforma, exige, por exemplo, o que a gente chama lá de self-renting. Então, você poder chegar num veículo que está parado em um estacionamento e com o QR Code liberar aquele veículo. Então, esses são exemplos de um novo negócio que não existia e que a tecnologia habilita que ele exista. Então, esse acho que é um exemplo de uma indústria tradicional, completamente tradicional, sem falar de carros autônomos ainda, mas com o modelo atual você criar uma nova forma de dar acesso dos veículos ao consumidor. Isso são negócios que com certeza adicionam ao PIB, trazem novos consumidores para a marca, transformam as cidades. Acho que essa é a grande, talvez um dos exemplos de transformação digital que a gente tem numa indústria tão tradicional como a automobilística. Ok, muito obrigado. Nós temos uma pessoa aqui muito especial na plateia, uma engenheira também, mas uma intelectual de mão cheia que quer fazer uma pergunta para vocês. Algo que eu não senti falta de mencionarem, que é como é que o Estado, por exemplo, os cartórios, os poderes regulatórios vão acompanhar tudo isso. Porque se você vai para toda uma transformação digital muito grande, mas você não tem os outros órgãos reguladores acompanhando isso, muita coisa pode ser impedida de ser implantada na sua plenitude. Por exemplo, numa época de pandemia, nós conseguimos fazer uma série de trocas de documentos, fazendo a digitalização, passando por PDF, uma certa outro tipo de coisa. Daqui a pouco pedem que a gente faça um reconhecimento de firma. Aí você diz, não, mas o Estado já não exige mais o reconhecimento de firma. Aí dizem, não, só se for em uma agência federal, onde você, à frente do agente federal, assinou. Então, existe uma série de condições de contorno que, se a sociedade e o Estado não mudarem, a gente não conseguirá plenamente mudar para uma era toda digital, né? E outro ponto também, que não tem muito a ver com isso, mas a gente aprendeu durante essa pandemia o valor maior que tem a logística por delivery, passamos a adquirir em delivery serviços e bens que a gente não tinha este hábito. A capilaridade do delivery, ela cresceu com o Uber, com outras coisas, nas grandes cidades. Mas o Brasil já não é mais só das grandes cidades. O Brasil é um país imenso que tem vários Brasis dentro dele. Como é que eles enxergam que vai se lidar com esta questão de last mile para serviços e bens dentro
do ABC e do país. Quem se habilita a responder, por favor? Tá bom, acho que, Matheus, são excelentes as perguntas. Eu tive a oportunidade de assistir esses dias uma palestra do ex-presidente da Estônia, o Thomas Ilves. E a Estônia foi um dos primeiros países a se digitalizarem completamente. E ele fez isso em cerca de, no mandato, se não me engano, de 8 anos de mandato que ele teve, cerca de 10 anos de mandato que ele fez. Uma das coisas que me chamou muita atenção e tem a ver com cartório, que para você ter um país totalmente digital, e quando a gente fala de transformar digitalmente um governo, um Estado, a gente não tem necessariamente dinheiro envolvido, a gente tem informação envolvida. Quando a gente está falando de informação e remetendo ao cartório, uma das principais pilares da digitalização da Estônia foi a identificação digital do cidadão. Então, como conseguir identificar que o Roberto é o Roberto, que o Gilberto é o Gilberto, o Francisco é o Francisco? Então, isso passa por um processo digital, de técnica, acho que não cabe aqui, mas assim, você realmente conseguir saber que tal pessoa é tal pessoa. E ainda nas palavras dele, somente 3 ou 4 serviços não foram totalmente digitalizados. E um deles me chamou a atenção, que é a transferência de imóveis, que justamente para não permitir que, por exemplo, máfias ou instituições que eles chamam lá daquelas casca-oca, elas comprassem imóveis e tivessem imóveis todos. Então, a transferência de um imóvel, ela necessariamente tinha que ser feita presencialmente, o casamento, obviamente, era presencialmente, e o divórcio também presencial. Todos os outros serviços na Estônia, eles são completamente digitais. E o que reforçou muito, a palestra foi muito para incentivar, primeiro que ele foi chamado de louco durante 8 anos, e nos últimos 2 anos, quando o projeto estava em funcionamento, que realmente foi reconhecido o avanço que a Estônia pôde ter. Outro aspecto foi que ele colocou muito, pegando um exemplo, obviamente, a gente aproveitar oportunidades como essa. Então, acho que todo mundo aqui tem os seus trabalhos, as suas atividades profissionais, e se a gente dedicar 5 minutos a falar de transformação digital, a ter um ambiente onde esse que a gente tem hoje, de poder falar com agentes públicos, pessoas que têm alguma influência no poder público, realmente para sensibilizar. Então, acho que é um trabalho coletivo da gente começar a sensibilizar todo mundo. O problema hoje não é mais tecnologia, eu diria que é realmente sensibilizar, fazer trabalhos como esse que a gente está fazendo para que a gente possa ter um governo totalmente digital. E vale ressaltar também que o governo tem se transformado muito. Do que eu tenho escutado do governo, hoje a gente já tem mais de 300 ou 350 serviços que são totalmente digitais. E quando a gente olha, como o Francisco colocou no começo da palestra, como a gente olha que 43 milhões de pessoas que não eram digitalizadas passaram a ser digitais em menos de 30 dias, acho que a gente vê a capacidade do Brasil de realmente conseguir fazer isso. Então, diria que, sendo bem objetivo, a gente tem um aspecto, nós, enquanto sociedade civil organizada, sensibilizar e aderir à causa e trazer o máximo de pessoas para essa causa. A gente já tem a lei vigente, que dá uma diretriz, o governo fazendo a sua parte, e vamos procurar executar e sensibilizar nos municípios. E acho que um pouco do trabalho do Renato agora, de levar isso para o maior número possível de municípios, de agentes públicos, para que a gente possa replicar um pouco da experiência que nós estamos tendo. Ok. Matheus. Complementando um pouco, pessoal, eu acho que a gente tem uma característica aqui, que não sei se é do povo brasileiro ou não, mas a gente sabe que existe muita gente que só olha o próprio umbigo, ou seja, tem seus interesses e, portanto, existem uma série de feudos distribuídos pelo Brasil e sabemos que cartório é alguma coisa que vem lá do passado, que por concepção e pelas tecnologias disponíveis, né, hoje você tem blockchain já madura que pode fazer um papel
automatizado e muito mais eficiente de um cartório, e já tem algumas iniciativas nesse sentido. Então, como o Roberto falou, não falta mais tecnologia. Então, tecnologias são abundantes e fáceis, cada vez mais fáceis de implementar, porque antigamente existia uma necessidade de investimentos absurdos de recursos para você iniciar um projeto. Hoje é tudo como serviço. Então, você quer começar algum projeto com blockchain, inteligência artificial, você começa sem custo nenhum e vai pagando como serviço. Dentro do nosso projeto, existir uma lei brasileira de transformação digital dá um respaldo para as nossas iniciativas. Então, se nós temos tecnologias e, portanto, temos recursos e passamos a ter um respaldo e a gente tem direcionamento a partir de premissas para colocar todos na mesma página, a tendência é a gente conseguir evoluir, talvez de uma maneira não linear, mas até exponencial, com esse projeto, a partir do momento que você consegue trazer outros ecossistemas para dentro do movimento. Então, eu acho que está cada vez mais próximo de a gente conseguir com que movimentos como esse tenham uma amplitude maior. Tá bom? Dando uma pesquisada no site de vocês, do programa, a gente vê que, eu acho que a gente poderia comentar alguma coisa hoje aqui, rapidamente, para os nossos espectadores, e que a coisa não nasceu ontem, não é? A gente vê que, por exemplo, em novembro de 2005 foi criado um Conselho de Notáveis, com a finalidade de apoiar o programa de políticas relativas a prêmio e-learning e tudo mais. Acho que o Francisco gostaria de falar alguma coisa a partir disso, né? Depois, em 2012, se ampliou o reconhecimento como um projeto. Qual de vocês quer dar uma falada um pouco na cronologia de tudo que está sendo... Tudo começou com o e-learning no Brasil, que o Agostinho Turbian, que está conosco aqui, é testemunha viva e trabalhou conosco desde o início, né? Nós lançamos, então, primeiramente, um portal, uma comunidade, um congresso e um prêmio lá em 2000, 20 anos atrás. O e-learning foi evoluindo, nós passamos a observar em nível global a preocupação com o desempenho das pessoas. Então, depois de 10 anos, o prêmio e o congresso passaram a se chamar de Prêmio e Congresso e-Learning Brasil para Prêmio e Congresso Learning e Performance Brasil. E o ano passado, em 19 de agosto, em função da transformação digital, em função da estratégia brasileira para a transformação digital, nós decidimos, portanto, fomentar, né, projetos que estejam alinhados à e-digital, de modo que a gente faça com que uma lei publicada ela se torne prática, né? E daí, então, o Congresso e o Prêmio passou a se chamar Transformação Digital Brasil. Com a pandemia, o Congresso, que era para acontecer, a primeira edição do Congresso e do Prêmio, que era para acontecer agora, em 18 de setembro, passou para 12 de agosto de 2021. Mas, no dia 18 de setembro, nós realizaremos um evento virtual, Momento Transformação Digital Brasil, em que a gente quer apresentar o status da e-digital no país. Então, vamos ter lá pessoas do Ministério da Economia, para falar da economia digital, do governo digital, né? Vamos ter pessoal do MCTIC, para falar de como é que isso está acontecendo em todos os ministérios. Por que MCTIC? Porque a Secretaria-Geral do Sítio Digital, do Comitê Interministerial para a Transformação Digital, é papel do MCTIC. E a presidência do Sítio Digital é o representante da Casa Civil. Então, nós temos aí ministérios muito importantes trabalhando nesse sentido. Nós estamos interagindo com Brasília, com esses ministérios, para que a gente tenha a primeira edição, né, do que se conseguiu da e-digital desde 2018 e o que se pretende fazer até o final, pelo menos, de 2022, nesse governo. Então, é isso um pouco histórico, geral. E aí tem a coalizão ABC Digital, que eu passo aí a palavra para o Ari, e depois, acho que depois que o Ari falar, Gilberto, acho que a gente pode ir caminhando aí para o final, né? Ok. Vamos lá. A coalizão ABC Digital tem
10 meses apenas, novinha, em julho do ano passado, iniciando a criação dela com 13 entidades, universidades, entidades da área de tecnologia, do ABC de São Paulo, de recursos humanos, mas neste período de 10 meses tivemos a chegada de mais, em média, 2 entidades por mês. 20 entidades com as 13 iniciais, hoje estamos com 30 e, portanto, houve progresso, sem dúvida, e até fizemos as apresentações aí dos entregáveis da ação tática 1, 2, 3, 4, todas elas já deram contribuições importantes, como dos webinars RH 5.0 para formação e até mesmo transformação de pessoa, né, 5.0, e também a pesquisa, muito importante, porque houve envolvimento de muitas mãos, muitas entidades na construção dela, e como o Roberto bem disse, trouxe e está nos dando algumas informações bastante relevantes, e no início agora de junho fecharemos as análises, os recortes dela para apresentação pública, faremos chegar isso a vocês também. Não diferente da ação tática 3, com o Renato, e algumas ações, então, têm sido levadas adiante já em termos de contatos regionais aqui no Vale do Paraíba, também na região de Ribeirão Preto, Sorocaba, enfim, a gente até acredita que, bem, com uma certa velocidade importante e necessária, poderemos fazer chegar tudo que produzimos até hoje e já contar com essa recepção desses conteúdos e que a gente possa e deva compartilhar de maneira bastante prática para poder começar a produzir resultados rápidos, como temos visto aqui no ABC, repetindo, ações de desenvolvimento de soluções que demandam a pandemia e que iniciativa privada e poder público têm se juntado para fazer frente a soluções de resultados práticos imediatos. Muito bom. Não havendo mais o que acrescentar por hoje, Francisco me autoriza a fazer o fechamento. Eu quero agradecer a todos os participantes e aos nossos palestrantes, o Renato, o Roberto, o Ari, o Francisco. Dizer que esta é mais uma live feita pela Universidade Corporativa do GCSM, com a participação deste grupo fantástico aqui de profissionais. Agradecemos a vocês e até a próxima, minha gente. Parabéns.